Estamos no programa Investigações sobre o Viver, a Lei do Karma. Citando uma frase das cartas dos Mahatmas, só para marcar que eles se referem à Lei do Karma como a lei, que está nessa frase aqui, que ele está refutando uma afirmação de Sinnett. Ele diz: eu me referi às suas correlações cegas, nunca às leis, ou seja, isso não importa para a gente agora. Ou melhor, a lei, né? É a lei. Já que nós reconhecemos apenas uma lei no universo, a lei da harmonia, do perfeito equilíbrio, como nós vamos ver a seguir, que é a lei do karma. Então, iniciando, é a lei, ou a lei mais importante, a lei das leis, que rege o universo, a lei da harmonia, a lei do karma. Então, essa palestra, ela é mais ou menos uma sequência da minha palestra anterior, que se chama A Lei do Amor. E nessa palestra anterior, eu apresentei esse resumo aqui dos dois fundamentos teosóficos da realidade, fundamentos que eu simplifiquei muito, é uma simplificação, mas é uma simplificação didática e também não está incorreta. Então, nós falamos sobre a lei do amor e aí tratamos do assunto a unidade. Então, a unidade sendo assim a primeira lei, o amor como a primeira lei ou primeira realidade, que é a unidade. Mas logo a seguir, então, nós temos uma segunda instância do universo, que é o universo manifestado, que é o mundo das formas. Então, ali ele coloca a lei, que é a lei do universo manifestado, a lei que rege todos os fenômenos. Ali a gente coloca a lei do karma, né? Então, nesse segundo momento em que o universo deixa de ser uma massa homogênea, ainda não manifestada, e ele passa a surgir, né, como com as formas, aqui então nós temos relações entre formas ou relações entre objetos, né, tendo como referência já um sujeito e algo que pode ser conhecido. Então, essas relações e o funcionamento entre os objetos, né, o encadeamento entre os objetos, ele é, então, determinado por essa lei do karma, ou lei da causalidade, ou seja, o universo manifestado se comporta de modo causal. Uma coisa causa outra, um fenômeno causa outro fenômeno. E isso é, então, uma lei que rege o mundo e parte de um princípio, né? Ela fundamenta um início de manifestação. E aqui, então, nós temos uma frase da doutrina secreta de Blavatsky, e ela faz menção a isso e diz que a doutrina secreta ensina o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. O que é o desenvolvimento? É uma causação. Uma coisa gera outra, ou causa outra coisa. Não é possível conceber o princípio desse maravilhoso desenvolvimento, ou seja, ela está explicando aqui que toda essa cosmogonia que ela apresenta, esse princípio que ela coloca ali não é um princípio do mundo, porque ela diz que não é possível conceber como tudo surgiu, mas ela apresenta então um modelo de surgimento de cosmos que é um esquema, e ele então se baseia e surge ou reflete um esquema ou um cosmo anterior, como ela vai dizer agora aqui. Então não é possível conceber o princípio desse maravilhoso desenvolvimento, nem tampouco imaginar-lhe o fim. Então nós não temos como especular, nós não alcançamos como surgiu o universo, o primeiro, né? Ou como vai terminar. Está além da nossa especulação. O nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos. Todos eles filhos da necessidade. O que é isso? Necessidade é aquilo que é porque precisa ser. É algo que não é contingente, não pode ser de um outro modo, não pode ser de outro jeito.
como leis da natureza, elas simplesmente são assim. Então, o universo, ele se manifesta em cadeias cósmicas, né? Cadeias de cosmos, como ela diz aqui, elos da grande cadeia cósmica de universos, cada qual em relação de efeito com o que o precedeu e de causa com o que lhe sucede. Então, tudo isso que ela apresenta aqui, que nós podemos conhecer ou especular, né, já surge em decorrência de um universo anterior, aquilo que existia antes. Então, já mostra que já desde o princípio de tudo que ela vai falar como manifestação, nós temos uma causação, porque esse início aí do que podemos ver, ele já é um efeito de uma causa anterior. Aí, então, temos novamente um texto que eu já estou assim, bastante acostumada a citar, vocês já devem estar lembrados dele, que é uma passagem do livro Autobiografia do Yogi, de Paramahansa Yogananda, e eu cito muito esse trecho, porque esse trecho é uma verdadeira aula de teosofia, que retrata uma experiência, um relato de uma experiência cósmica, uma experiência de samadhi, uma expansão de consciência, na verdade. E aí tudo aquilo que ele narra combina com aquilo que nós estudamos na literatura teosófica. Então, nós temos um exemplo, uma ilustração, né, de um conhecimento direto daquilo que a gente estuda nos livros. Então, conforme o tema da palestra, eu destaco alguma parte de uns trechos que eu seleciono. A passagem é um pouco mais ampla do que isso que eu tenho aqui. Então, na última vez eu selecionei destaquei umas partes que falam da unidade de toda a vida. Então, hoje eu marquei em vermelho umas frases que falam da lei do karma, ou dessa causação. Então, vamos lá. Nessa experiência de expansão de consciência ou de êxtase, ele diz: a luz unificadora, que é esse princípio uno do qual eu tratei na palestra anterior, essa luz una, que nós chamamos geralmente de Parabrahma, mas tem outros nomes, alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Então, nessa experiência de elevado êxtase, né, ele conseguia ver uma espécie de mescla ou alternância, né, dessa luz una, universal, com, então, a manifestação das formas, né? Então, nessa manifestação das formas, ele conseguia ver a lei de causa e efeito, ou seja, como alguns fenômenos causavam outros fenômenos. Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Os raios luminosos dispersavam-se oriundos de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias transfiguradas com auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações, aqui novamente a mesma ideia do início, e depois dissolverem-se em lençóis de transparente chama. Por reversão rítmica, cestilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e, em seguida, o fogo se convertia em firmamento, ou seja, ele conseguia perceber essa luz una se manifestando em formas múltiplas. Então, falando sobre o karma, a ideia é que nós estamos acostumados a ouvir sobre o karma nos ensina, o karma é um professor, o karma está aqui, né, para nos ensinar, mas eu queria chamar a atenção, eu não estou fazendo uma crítica ou condenando essa forma de dizer, mas nós temos que ter em mente que é uma forma de dizer, né, para não dar uma visão egocêntrica
não ficar num antropomorfismo, né? Como se nós aqui somos o centro e o karma então foi criado aqui por Deus, pela natureza, para nos ensinar. Eu me lembrei de ter estudado a fase do desenvolvimento infantil no curso de psicologia faz muitos anos, eu acredito que ainda se fala assim. Tem uma fase que se chama egocentrismo e a gente pode observar nas crianças pequenas a partir dos 2 anos, né? Um exemplo muito comum é que a criança está andando de carro, né? Com seus pais, está dentro do carro e aí, como a gente sabe que o deslocamento do carro ele é irrelevante para a percepção do sol, né? E a criança então diz, pai ou mãe, o sol está nos seguindo, né? Porque ela não compreende. Então existe essa fase do desenvolvimento infantil que a criança se acha no centro, então tudo está ao redor dela, né? Os pais existem para cuidar dela, né? Então até o sol segue o carro onde ela está, né? Então é uma visão egocêntrica ou antropocêntrica, né? Pensar que o karma está aqui como um professor, apesar de nós aprendermos com karma, e essa então seria a versão mais correta, mais real e mais impessoal, porque assim como existe uma cadeia causal no universo e ela é refletida na luz universal, que é a mente divina, assim o ser humano que tem uma centelha da mente divina, que é a mente, ele então consegue perceber essas relações causais que existem no universo. Então, o ser humano, por ter, né, essa chispa do Logos, ou chispa da mente divina, ele consegue entender a causalidade. Então, por isso que o ser humano aprende, mas não é que porque o karma foi criado para ele aprender, é o contrário, ele aprende o karma porque ele tem inteligência. E a ênfase que eu dou a essa impessoalidade, esse cuidado para não cairmos no antropocentrismo, é para termos uma atitude mais autorresponsável em relação ao karma. E essa é a visão que eu quero apresentar aqui, que é a visão da teosofia, citando Blavatsky, Carta dos Mahatmas, o yoga, é que tudo aquilo que nós fizemos tem uma consequência. Né? E não tem, então, aí nessa visão, um ser superior. Não estou dizendo que não há um ser superior, mas estou dizendo que o karma não é uma ação de um ser superior que vai puxar a nossa orelha, né, para dar um castigo, ou então vai dar um prêmio, né, um presente, uma medalha, né, para aquilo que nós fizemos e com quem nós podemos negociar, então, para tirar aqueles efeitos. Não, é simplesmente impessoal, é uma lei da natureza, assim como a lei, essa causalidade que cria, né, que se manifesta já na criação do universo, assim nos nossos atos, tudo aquilo que nós fizemos, nós temos um efeito. É simplesmente isso. Então, no momento que nós temos, né, uma reflexão, entendimento de que a nossa conduta gera efeitos e não tem ninguém ali para interferir, nem para condenar, nem para limpar a nossa barra, a gente fica mais, como se diz hoje em dia, ligado, que depende de nós, né? E nós não estamos aqui tentando ter uma reta conduta para agradar alguém, né? Como a criança que pensa que vai tomar a sopa para agradar a mãe, e às vezes os pais até passam uma má impressão, dizendo, come essa colher agora para a vovó, essa para a titia, né? Então a criança cresce achando que ela está fazendo um favor de tomar a sopa, né? Mas nós então, como adultos, né, conhecendo a lei do karma, sabemos que ela é uma lei impessoal e nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações e pelas consequências das nossas ações. A teosofia vão ilustrar essa ideia de impessoalidade, como a Blavatsky fala. Essa lei do karma, seja consciente ou inconsciente, não predestina a nada e a ninguém. Existe a partir e na eternidade, em verdade, pois é a própria eternidade. E como tal, já que nenhum ato pode ser igualado à eternidade, não se pode dizer que haja, pois é a própria ação. Não é a onda que afoga o homem, mas a ação pessoal do desgraçado, no caso aqui o infeliz, né, a pessoa que se deu mal, que se dirige deliberadamente e se coloca sob a ação impessoal das leis que governam o movimento do oceano.
O karma nada cria, nada planeja. É o homem quem planta e cria causas, e a lei kármica ajusta os efeitos. Ajuste esse que não é um ato, mas a harmonia universal, sempre tentando voltar à sua posição original. Assim como um ramo que, forçado vigorosamente a dobrar-se, retorna à posição original com um vigor correspondente. Mas alguém pergunta para ela então, mas o que é o karma? Ela responde, como já disse, consideramo-lo como a lei última do universo, a fonte e a origem de todas as demais leis que existem na natureza. Karma é a lei infalível que ajusta o efeito à causa, nos planos físico, mental e espiritual. Aqui eu sublinhei por quê? Porque nós temos a causalidade estudada e compreendida nas ciências físicas, né? Especialmente na física e nas ciências da natureza, mas essa causalidade não é conhecida na ciência que temos hoje na esfera mental e espiritual por motivos óbvios, né? Porque a ciência não alcança essas esferas. Então, no ocultismo, ciência oculta, se estuda essas relações então, de causa e efeito como karma do ser. Como nenhuma causa deixa de produzir seu devido efeito, desde a maior até a menor, desde a perturbação cósmica até o movimento de nossas mãos, e como o semelhante produz o semelhante, karma é aquela lei invisível e desconhecida que ajusta sábia, inteligente e equitativamente cada efeito à sua causa, fazendo esta remontar ao seu produtor. Embora incognoscível, sua ação é perceptível, ou seja, nós percebemos os efeitos da causalidade. Nós percebemos a relação causal, apesar de não conhecermos a lei do karma em si, né? Então, aqui, repetindo, relembrando, na verdade, a estrutura setenária do ser humano, só para lembrar que nós temos diferentes planos de manifestação. Então, o corpo físico, nós temos uma facilidade de perceber as relações de causa e efeito, se eu tropeço em um objeto, posso quebrar, né? Mas, no plano moral, espiritual, nós não temos assim, uma percepção direta, né? Nós percebemos só no longo prazo, né, os efeitos, por exemplo, dos comportamentos das pessoas, né? A pessoa tem um tipo de comportamento, chega uma hora que ela vai colher os efeitos daquele comportamento. Então, nós, com a nossa mente, fazemos essas associações. Mas, para fins da atuação da lei do karma, então, nós temos esses planos mental, astral e o espiritual, o búdico, né? E ali então existe essa operação causal. E então isso que nós vemos nesses fenômenos exteriores, né? Resultados de comportamento são operações nesses planos sutis de manifestação que estão além do físico. Agora, voltando ao texto da Blavatsky na Chave para a Teosofia, e alguém pergunta, pois bem, diga-me em que termos gerais vocês descrevem essa lei do karma? Ela responde, nós a descrevemos como uma lei de ajuste que tende sempre a estabelecer o equilíbrio no mundo físico e a turbar a harmonia no mundo moral. Dizemos que karma não age sempre neste ou naquele sentido particular, mas sim que sempre o faz de maneira que restabeleça a harmonia e o equilíbrio da balança em virtude da qual existe o universo. Dê-me um exemplo. Darei um completo mais adiante. Pense em um lago. Cai uma pedra na água e produz ondas que perturbam sua tranquilidade. Essas ondas oscilam para trás e para frente até que, ao fim, graças à operação que os físicos chamam de lei de dissipação da energia, acalmam-se e voltam as águas a seu estado de tranquilidade. De maneira idêntica procede toda ação em cada plano. Em uma perturbação na harmonia do universo, e as vibrações produzidas desse modo continuarão oscilando para trás e para frente. Veja bem, ela está falando que são vibrações nos planos de manifestação, que faz oscilar a substância ou matéria sutil daquele plano. Se sua área é limitada até que se restabeleça o equilíbrio,
Mas como cada uma dessas perturbações parte de um ponto determinado, está claro que somente se pode restabelecer o equilíbrio e a harmonia, voltando a convergir até aquele mesmo ponto todas as forças postas em movimento a partir dele. Esta é a prova de que as consequências dos atos de um homem, assim como as de seus pensamentos, devem regir todas sobre ele, mesmo com a mesma força com que foram postos em ação. Então, assim, a pessoa que dá origem a um movimento, a uma vibração, em um pensamento, palavra ou ação, ela empurra uma quantidade de energia numa determinada direção, causando uma série de fenômenos, e aí, por fim, depois de toda uma movimentação, toda aquela superfície, né, para tomar como exemplo um lago, aquele movimento que ela deu início, reverte sobre ela, retorna a ela. Então, essa é a ilustração da lei do karma, também chamada de lei do retorno. Aí a pessoa pergunta assim, mas não encontro nessa lei nenhum caráter moral. Parece-me igual à simples lei física de que a ação e a reação são iguais e opostas. A resposta é: não me surpreende ouvir você dizer isto. Como está gravado nos europeus o costume de considerar a razão e a não razão, o bem e o mal, como questões que dependem de um código de lei arbitrário fixado pelos homens ou imposto por um Deus pessoal. Mas nós, os teósofos, dizemos que bem e harmonia, assim como mal e falta de harmonia, são sinônimos. Além disso, afirmamos que toda dor e sofrimento são resultado da falta de harmonia e que a perturbação desta é causa terrível e única do egoísmo de uma forma ou de outra. Por conseguinte, o karma devolve a cada homem as consequências precisas de seus atos, sem levar em conta para nada seu caráter moral. Isso aqui é importante. Ela não está dizendo assim que a moralidade não importa, não vem o caso. Não, ela diz que mesmo uma pessoa boa, se comete uma ação má, ela vai ter um resultado mau. Ou uma pessoa má que pratica uma boa ação, ela vai ter um resultado bom. Então, é uma lei simplesmente impessoal e natural, só que nessas esferas mais sutis. Claro que um homem bom, ele tem um caráter construído por uma repetição de ações boas, né? Mas aqui é independente. Se a pessoa pode ser um santinho, né, um anjinho, e cometer um crime, um ato de violência, ela vai ter a retribuição por aquilo, vai ter o retorno. Mas uma vez que recebe o que lhe é devido por tudo, é evidente que terá que expiar todos os sofrimentos que haja causado. Exatamente da mesma forma que recolherá com júbilo os frutos de felicidade e harmonia que contribuíam para produzir. Então, voltamos à Doutrina Secreta, volume 2. Ela fala assim: os que creem no karma não podem deixar de crer no destino que cada homem, do berço ao túmulo, tece ao redor de si mesmo, fio por fio, como a aranha tece a sua teia. Quando o último fio se acha tecido e o homem se deixou enredar na malha dos seus próprios atos, vê-se ele sob o império absoluto desse destino que ele mesmo elaborou. Então, isso aí a gente vê que leva um tempo e às vezes leva mais de uma vida para a pessoa colher aquilo que ela está plantando, né? E a gente muitas vezes observa e até pensa de uma maneira, né, com a qual não concordo, que aquelas pessoas aí que estão só aprontando, você vê, nada acontece com elas. Nada acontece por enquanto, porque com o passar do tempo, ela vai, como essa aranha, tecendo a teiazinha dela. E aquilo às vezes demora muito tempo até que essa teia está construída, só que quando estiver pronta, ela não escapa, né? E a gente vê às vezes muitas pessoas com uma certa idade
Então vão responder a processo criminal e aí se aproveita, né, naquele inquérito, naquele processo, de investigar todos os crimes que ela cometeu e aí a pessoa acaba pegando esses 100, 200 anos de prisão, né, porque ficou aí mais de década aprontando e aí achou que ia escapar daquilo, né? E só que não, né? Chegou um momento que aquela teia ficou pronta e ela caiu, né? E muitas vezes se não a maioria, não sei dizer, não sei quantificar, isso vai para as outras encarnações, como ela diz aqui, voltando para a chave, para a teosofia. Depois da morte, né? Depois da morte, então, a pessoa passa por eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas passa por um processo purgativo até entrar no que a gente chama o Devachan, que é um estado, né, onde a pessoa vai assimilar aquelas vibrações mais espirituais que ela produziu em vida. Então, ela diz aqui o seguinte: após considerar a alma libertada das angústias das angústias da vida pessoal, né, depois que morreu, uma compensação suficiente e até mesmo centuplicada, ou seja, o tempo que ela ficou no Devachan, que ficou metabolizando essas vibrações espirituais, né, então ela tem ali uma compensação no Devachan para todo esse sofrimento que ela passou no plano físico, né, o chamado céu dos cristãos, aqui se fala nessa terminologia budista. Então, até mesmo centuplicada essa compensação. O karma, com o seu exército de skandhas, ou seja, aquelas vibrações que ficaram ali, esperando fora daquele estado subjetivo que é o Devachan, e aí quando a pessoa volta a mergulhar no mundo material, ele se agrega novamente, né, aquele ego, aquele eu, né, para formar uma nova personalidade. São essas vibrações que ela construiu nas vidas anteriores, eles ficam ali esperando, né, ficam quietinhos ali como um exército, uma quantidade grande de vibrações, aguarda no patamar do Devachan, como eu falei, ele fica só na beiradinha, de onde o ego reemerge para assumir uma nova encarnação. Então a pessoa já nasce e aquela mochilinha, o pacotinho de skandhas vai atrás. E aí assim que nascer, começar a se desenvolver, aos poucos vão baixando essas vibrações, né? E aí se transforma em karma. Quando consideramos a questão de que a nova personalidade em cada renascimento seguinte é o agregado de skandhas, né? Então se forma uma personalidade nova, porque a outra já foi dissolvida, porque o que fica é a parte mais essencial, que é a alma. Então vai se formar um novo agregado de skandhas ou vibrações ou atributos. Então, quando consideramos a questão de que a nova personalidade em cada renascimento seguinte é o agregado de skandhas ou atributos da velha personalidade, e perguntamos se esse novo agregado de skandhas é igualmente um novo ser, no qual nada permaneceu de anterior, lemos que, em um sentido é um novo ser, em outro não é. Durante essa vida, os skandhas estão continuamente se modificando. Enquanto o homem AB de 40 anos de idade é idêntico no que se refere à personalidade ao jovem AB, a mesma pessoa, né, de 18, no entanto, pelo desgaste e reparação constantes de seu corpo e pela transformação de sua mente e caráter, ele é um ser diferente. Entretanto, o homem, na sua velhice, colhe com justiça a recompensa ou sofrimento consequentes aos seus pensamentos e ações de todos os estágios anteriores de sua vida. Assim, o novo ser que renasce, sendo a mesma individualidade de antes, mas não a mesma personalidade, apenas com uma forma mudada ou novo agregado de skandhas, que ela é uma mistura dos skandhas, das vibrações anteriores com as novas, porque tem um novo corpo físico, um novo ambiente, então é uma mistura das vidas passadas com a nova. Ele colhe com justiça as consequências de suas ações e pensamentos da existência precedente.
Tá? Então, sobre essa questão assim de uma nova vida, nova encarnação, eu acho importante chamar a atenção, alertar para os preconceitos, né? Quando a gente vê uma pessoa numa determinada situação, dizer assim, isso é um mau karma, hein? Então, Mahatma Kutumi diz assim, nas cartas para Piscinides, volume 2, carta número 104. Só peguei um trechinho do meio. E aí ele estava respondendo essa dúvida, né, sobre uma pessoa que pensava que a pessoa que nascia rica tinha um bom karma. Ele disse que não é bem assim. Ele diz que mesmo como uma regra geral, a pobreza e a condição humilde na vida são uma causa menor de sofrimento do que a riqueza e o nascimento privilegiado, mas trataremos disso mais tarde, né? Então, ele não sei em que parte que ele vai desenvolver isso, mas a gente conhecendo assim a teoria geral, né, muito tempo de doutrinas, dá para fazer algumas considerações sobre a questão do sofrimento, né, principalmente na teoria do yoga, né? Que existe o sofrimento, ele é causado pelo desejo, a pessoa tem uma inquietação, e aí essa inquietação, quando ela é satisfeita, né, como Freud já dizia, como é que é, a fruição é a morte do desejo, aí a pessoa tem uma tranquilidade, uma calma, né? E aí, então, existe a pessoa que tem, por exemplo, muito dinheiro, ela pode ter muitos desejos de fazer muitas coisas, pode ser uma causa maior de inquietação e de infelicidade do que a pessoa pobre, numa condição humilde, que não tem muitas opções. Então, por ser pobre, por ser humilde, ela tem que trabalhar e para ela conseguir sobreviver, ela tem que ter uma disciplina. Acordar a tal horário, né? Não tem muito tempo para distração, muitos luxos, ou vai ter alegria simples. Então, isso ele está dizendo aqui que é uma causa menor de sofrimento do que, de uma maneira geral, claro que não é uma regra absoluta, do que o nascimento privilegiado, porque a pessoa com dinheiro, com poder, ela pode ser arrogante, né? Pode ter uma série de sofrimentos e causar uma série de sofrimentos a outras pessoas, e aí vai ter uma vida de perturbação e vai piorar seu karma, né? Vai piorar a sua vida e piorar o karma para as próximas vidas, né? Então a gente tem que ter um cuidado na hora de julgar, né? O que é realmente um mau karma, assim, né? Não pode ter uma visão superficial. Agora, então, eu vou fazer umas consideraçõões a respeito da questão da ação sem karma, né? Que é do yoga, do Raja Yoga, aqui baseado nos Sutras de Patanjali, que fala assim do estado, de um estado de desenvolvimento onde a pessoa, né, o yogi já consegue estar centrado na sua parte espiritual, que é identificado ao Espírito Supremo, né? Ele está centrado na tríade superior, no topo da tríade. E aí, então, ele consegue operar não baseado nos seus veículos inferiores, que são o corpo dos desejos e a mente inferior. Então, ele não está centrado, como a gente diz, no ego, não é uma ação calcada no ego. Então, ele consegue agir sem gerar um karma que o prenda, um karma sem gerar um karma pessoal. Ele gera consequências. É uma ação como qualquer ação causal, mas é uma ação, essas consequências não aprisionam o ego deles, não se vinculam à personalidade dele, porque ele está agindo ali não como aquela personalidade, ele está agindo ali como usando os seus veículos como uma manifestação de um poder supremo. Então, isso é que se chama de agir sem gerar karma, e não é assim qualquer um que consegue fazer isso, apesar de que a gente consegue, por exemplo, claro que nós temos ações neutras, né? Mas ainda assim estão centrados no ego inferior, mas nós podemos ainda treinar, ter como caminho ações com pensamento silente, por exemplo, sim, de maneira agir de modo mais impessoal que costumamos agir. Então, estou dizendo assim que nós não conseguimos nada disso, né? Isso é um caminho. Mas aqui ele está se referindo especialmente aos yogis mais avançados que têm essa identificação
com Atman, eles estão centrados no seu eu superior, né? No seu espírito. Então ele diz assim, o Time, quando um indivíduo pode, ou seja, quando ele é capaz de dissociar-se completamente de seu ego e praticar uma ação em completa identificação com o Espírito Supremo, que é a técnica do yoga chamada Nishkama Karma, que é ação sem karma, que opera através do seu ego. Então, ali o ego, a personalidade, é só um instrumento de ação. Tal ação é chamado de Nishkama, sem desejo. Assim, não é produzido karma pessoal algum. E, em consequência, nenhum fruto advirá para o indivíduo. Então, isso que se chama de ação livre. Ele não vai ter nenhum resultado positivo e nem negativo daquela ação. Aí você vai me perguntar assim, mas por que não é bom, não seria bom ter um resultado positivo? Não para quem quer sair do samsara e não para quem está num estado de beatitude. Por quê? Porque mesmo o resultado mais benéfico possível da ação centrada no ego, ele é inferior ao estado livre, liberto desses grilhões dos veículos mais densos, né? Então, quanto mais acima ele está centrado nos seus veículos, né? Quanto mais superior é o veículo no qual ele está centrado, maior é a sensação de bem-estar, de bem-aventurança, e vai estar sempre acima de qualquer resultado positivo que a gente tem aqui, né? Seja de recompensa por uma ação boa, ou ganhar na loteria, ou conseguir um prêmio, ou atingir um resultado. Então, ele não troca esse estado superior de bem-aventurança e de liberdade espiritual pela colheita das ações positivas. Então, só por isso que existe então, essa técnica, por isso que isso é buscado. Quando a técnica de Nishkama Karma tiver sido assimilada e aplicada a todas as ações, o yogi não sofrerá nenhum karma pessoal, mesmo que ele esteja muito ocupado com os negócios do mundo, como um agente da vida divina no seu interior. Todos os seus karmas são consumidos no fogo da sabedoria, nas palavras do Bhagavad Gita. Agora vem a pergunta, mas e seus karmas já acumulados na vida presente e nas vidas anteriores, o que acontece? Aí ele responde aqui, o Timer. Ele deve aguardar com paciência até que tenham sido completamente resgatados e ele tenha pago até a última moeda a sua dívida. Então, não tem escapatória daqui, né, sem pagar a última moeda. A escapatória do samsara, né? É natural, portanto, que o resgate de seu karma, que o prende a outras almas, seja um processo bastante prolongado, provavelmente estendendo-se por muitas vidas. É inegável que ele vem pagando pesadas prestações de seus débitos kármicos desde que ingressou na senda do yoga. Aí você vai me perguntar o seguinte, tá, mas e aquele negócio aí que eu ouvi falar sobre a libertação dos karmas? Não, isso é uma outra coisa, a libertação das sementes dos karmas e dos kleshas, como o Patanjali fala no final do seu livro, os Yoga Sutras, no capítulo 4, o Sutra número 30, ele diz assim, depois então de Dharma Mega Samadhi, que é um dos estados mais elevados, né, da realização, onde a pessoa se desapega até mesmo dos estados superiores de Samadhi, aí então ali a pessoa não tem mais possibilidade de se identificar com a personalidade. Ali, então, existe a destruição, como o Taime fala, dos kleshas e dos karmas. Vou ler aqui o comentário. O primeiro resultado da conquista de Kaivalya, que é a saída desse ciclo da roda compulsória de encarnações, é que o yogi não pode, daí em diante, estar preso a kleshas e karmas. Kleshas, eu já falei, que são as aflições que eu expliquei na palestra Como Viver no Kali Yuga. A conquista de Kaivalya segue-se à destruição dos kleshas e dos karmas. Deste modo, este sutra significa que é destruído o próprio potencial de ressurgimento desses dois instrumentos de servidão.
O Jivamukta, depois de ter passado por Dharma Mega Samadhi e atingido Kaivalya, não pode tornar a cair em avidya ou a ignorância espiritual e gerar karmas que aprisionam. Aqui, então, eu trouxe 2 imagens para fazer algumas considerações práticas sobre o karma e as nossas ações, a nossa vida, né? Sobre a prática. Então, eu achei mais interessante essa figura do jogo de bilhar, né? Também se chama sinuca, se não me engano. E também podemos representar como uma cadeia de correntes. Você vê assim, ó, nesse jogo de bilhar tem as bolas, né? E aí, normalmente, assim, ó, quando tem muitas bolas aglomeradas, você pega esse taco e acerta aquele aglomerado de bolas, e aí vai sair bola batendo tudo para tudo quanto é lado, umas bolas se chocando nas outras. Então, uma pequena ação, ela gera uma cadeia de efeitos em várias direções e em várias bolas. Então, na vida, a gente pode observar, né, isso exige muito tempo de observação, muitos anos de vida, pessoa mais velha, né, que se dedica a muitos anos de observação sobre o karma, vai enxergar melhor como, né, algumas ações repercutem nas pessoas, que motiva as pessoas a agirem de determinadas maneiras, que motiva outras pessoas a agirem de determinadas maneiras, e aí vai assim numa grande cadeia, e é como naquela água que a gente mostrou, por exemplo, depois volta para a gente. Então, vou dar alguns exemplos simples para a gente pensar aqui. Por exemplo, poluição. Hoje em dia a gente consome plástico em tudo, né? Existe um exagero de plástico, os plásticos estão aí, estão poluindo os rios, os mares, e aí os peixes estão comendo plástico, e as pessoas que comem peixe estão comendo plástico, as pessoas que não comem peixe, mas tomam água, estão tomando microplásticos na água. Então, esses plásticos que a gente descarta por aí, né, eles vão voltar para a gente, somos nós que vamos tomar ou comer esses plásticos. Isso numa grande cadeia. Agora, até isso voltar para nosso torneiro, nosso copo, pensa bem, se eu boto um saco ali no lixo na rua, quanto aquele saco tem que andar para voltar para o meu copo de água. Então, assim, é enorme essa cadeia. E assim é o mundo de causas e efeitos, né? Tanto que uma passagem que eu não citei aqui, da Chave para a Teosofia, a Blavatsky diz que é um pouco ilusório pensar só em karma individual, que existe, claro, mas o karma individual ele está dentro do karma coletivo, porque nós somos assim um universo aí de milhões dessas bolas de bilhar, né? Então, um exemplo fácil que a gente pode pensar também: pessoa acorda um dia de mau humor, irritado já por causa de uma outra coisa, que foi de uma outra coisa, de alguém, e aí saiu naquele dia de manhã, no trânsito, alguém fechou, a pessoa já irritada foi atrás para comprar ali uma briga e acabou causando um acidente, né? A pessoa teve uma lesão, a outra pessoa teve uma lesão, ficou impossibilidade de trabalhar, aí esse que causou o acidente foi outro dia, uns dias depois, ao hospital. E aí precisava de um médico X para atender. Só tem um especialista, mas ele está de licença médica. Por quê? Porque ele se acidentou. E era aquele mesmo. Então, às vezes, a gente vê, né, na vida, né, coisas assim que vai uma longa cadeia, e aí vai voltar para aquela pessoa e ela vai ter que sofrer por meio de uma outra pessoa, ações muito semelhantes que as ações dela mesma, né? Acontecer com ela igualzinho que ela fez com os outros, ou simplesmente uma colheita, um sofrimento em função de toda uma cadeia de danos que ela causou, assim como um dominó ou como um jogo de bilhar. E aí eu recomendo, geralmente eu não costumo recomendar filmes em palestras, mas tem um filme especial que eu acho que se chama Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é um filme já bastante antigo. Eu assisti o primeiro, eu sei que tem outros, ainda não consegui ver os outros. Mas o filme, então, ele mostra um rapaz que vai evoluindo os fenômenos da vida dele, e aí ele vai vendo como ele tem uma espécie de poder, que é ao mesmo tempo uma doença, de voltar no tempo.
né? E às vezes ele volta no tempo, então ele começa a perceber como determinadas ações, às vezes pequenas atitudes que ele tomou lá no passado, geraram um problema enorme para ele na frente. Por quê? Porque ali então ele deixou de fazer uma coisa ou fez alguma coisa pequena que produziu um efeito na mente da outra pessoa que passou a se comportar de uma determinada maneira, que levou um outro a agir assim, assim, assim. Então, assim, tem uma longa cadeia até chegar nele, assim, depois de muitos anos, ele passa por um sofrimento, né? E aí depois, então, quando ele volta no tempo, ele consegue identificar, né, que se ele não tivesse tomado tal atitude, ou se ele tivesse tomado tal atitude, aquilo não aconteceria. Então, durante o filme, ele passa então a utilizar esse poder dele para ficar voltando no tempo e consertar, mudando determinadas atitudes para não ter aquele efeito que ele acabou de presenciar, né? E aí vai dando às vezes certo, às vezes errado, né? Eu não vou contar o final do filme para não estragar a graça. Mas ele ilustra muito bem, ele mostra muito, né, essa cadeia de ações no tempo. Só que nós, infelizmente, não temos, ou felizmente, não temos esse poder de voltar no tempo, né? Nós, depois que nós agimos, existem alguns tipos de karma que agora eu não tenho de cabeça os nomes em sânscrito, mas o karma que ainda não está maduro, ou seja, quando aquela teia de aranha ainda não está pronta, nós ainda temos um tempo hábil de fazer alguma coisa para modificar algumas causas que nós produzimos. Então ainda tem um tempo de consertar. Mas chega um momento que não tem mais tempo de consertar. Então, esse é o karma maduro que nós chamamos de destino. E esse destino então, somos nós mesmos que produzimos. Então, essa ênfase que eu estou dando nessa palestra, né, da impessoalidade, porque quando nós começamos a pensar sobre isso e conhecer, né, nós vemos que depende de nós, não tem assim alguém que dá um castigo, um prêmio, né? Depende de nós e é tudo visto de uma maneira assim mais neutra e não aquela coisa assim, vou te dar um puxão de orelha, um prêmio que nós geralmente rejeitamos. Então existe essa possibilidade, quando a gente vê a literatura teosófica, de conhecer aquilo que nós chamamos, né? A literatura apresenta com o termo registros acásticos, que toda a história, todos os fenômenos, eles ficam registrados no akasha, que é uma espécie de éter no sentido amplo, né? Uma espécie de luz, onde se refletem os fenômenos e fica ali armazenado. Então existe essa possibilidade de se obter conhecimento sobre o passado, acessando esses registros acásticos, mas bem como diz o nome, são registros. Registros você faz o quê? Você consegue ver, você não tem mais a possibilidade de modificar, né? Daí essa importância, né, de nós assumirmos então o comando das nossas vidas, né, e escolhermos o que nós queremos registrar sobre nós nesses registros acásticos. E aí eu coloquei aqui uma ideia como sugestão, né, sobre a questão da autoobservação e da conduta. Eu tenho uma frase de Krishnamurti que eu gravei bem, que ele diz assim: o que de melhor nós podemos fazer a respeito de nós mesmos é desenvolver uma espécie de espelho, de estarmos sempre nos vendo. E aqui então eu acrescento a ideia assim de uma corda, por exemplo, de um instrumento musical, um violino, né? Como é que a gente faz então para não ser uma bola de bilhar, né? Porque uma bola de bilhar você bate ela e ela vai sair andando. Aí eu fiz uma analogia com uma corda de um instrumento musical, por exemplo, um violino. Se a corda está esticadinha ali, você toca na corda, ela vibra e produz um som. Mas se a corda estiver frouxa, você toca na corda, ela não vibra, porque ela está frouxa. Então, eu acho que essa é uma ilustração interessante para a gente pensar sobre a questão do relaxamento, né, que a gente pode e deve associar à meditação, que a meditação que é um relaxamento das tensões, relaxamento desse movimento mecânico da nossa mente, né? No estado ordinário nós estamos assim sempre como uma corda esticada, pensando, né, geralmente agitados, e uma pessoa chega aqui e diz uma coisa, você já, né, sentiu alguma coisa, falou, respondeu, e tem pessoas, né, às vezes agem negativamente.
Então, se nós cultivamos uma prática, né, de atenção sobre si, né, de uma parte da nossa atenção recolhida, né, e num estado de relaxamento, nós temos então essa soltura dos nossos veículos, né, da nossa mente, nossas emoções, que quando vem alguém e toca a nossa corda, ela está solta, ela está frouxa, então ela não responde. E aí nós temos um tempo para escolhermos como nós vamos responder. Não quer dizer que nós vamos ser tipo moscas mortas, né? Ou cordeirinhos mansos que nós nunca vamos responder a nada. Existe, inclusive, né, como eu falei nesse filme, o dever de agir e a questão da omissão é muito séria. Então nós temos assim o dever de agir em muitas situações. Mas como é que nós vamos agir? Nós vamos agir de uma forma consciente e correta, com uma escolha, né, com discernimento. Então, para agir de forma consciente e escolher qual é a melhor forma qual a melhor resposta para esse estímulo, nós temos que estar com a nossa corda frouxa, né, relaxada, para não ser logo como a bola de bilhar que já disparou, né, mas como uma bola que simplesmente, em vez de se mover, ela relaxa, ela solta, e aí depois então ela pode ter, nesse caso assim, um movimento, uma ação voluntária, né? E por isso que a vontade ela tem a ver com a consciência. Então o que é a vontade? Que você fala a vontade, a gente fala a vontade espiritual, né? A vontade é a ação que parte de uma consciência e não de uma reação a um estímulo externo. Ela parte, né, de uma escolha, de uma inteligência. Então fica essa dica, né, que não posso entrar a fundo nesse tema, sobre a prática, né, do relaxamento e da atenção sobre nós mesmos a cada momento. E aí isso está perfeitamente consonante com o que o Buda ensinou no caminho óctuplo, né, da capacidade de termos assim, um relaxamento. Aí nós vemos o Buda nesse estado de relaxamento, e a partir desse relaxamento, então, ele tem essa prática da retação. Então, se a bola, o taco de bilhar bate na gente, em vez de já responder, o que a gente faz? A gente solta a corda. E aí não reverbera aquilo. E aí escolhe. Às vezes dar um limite, tomar uma providência, entrar com uma ação judicial, tem isso sim. Mas como nós vamos fazer isso, né? E aí entra ali, é fundamental nessa questão do reto entendimento para agir dessa maneira, porque a gente tem que ter um repertório correto. Então, o que é o repertório correto? Que eu vou levar em consideração na maneira de eu agir ou de reagir? Ensinamentos dos mestres espirituais. Legislação, pode ser, né? Ideias positivas. Agora, se a gente pensar a moda, aí já é duvidoso, né? O que está na moda é duvidoso. E filme de violência, pior ainda. Então, a gente tem que ter esse repertório mental, né? Para fundamentar, então, o nosso reto discernimento da hora de agir. E essa prática, então, de soltar, né? E de parar e escolher qual é a reação que eu quero ter. Então, para terminar aqui, eu gostaria de citar uma passagem das cartas dos Mahatmas sobre a importância dessa questão da ação, de como nós agimos, né? Inclusive a importância dos pensamentos, porque os pensamentos, ele fala aqui que são uma produção. Ele diz o seguinte, o Mahatma Kutumi: o homem está constantemente ocupando sua corrente no espaço com seu próprio mundo, um mundo povoado com a prole de suas fantasias, desejos, impulsos e paixões. Uma corrente que reage sobre qualquer organização sensível ou nervosa que entre em contato com ela na proporção de sua intensidade dinâmica. Então, esses pensamentos são produtos, vibrações que nós geramos que não estão só no nosso cérebro, mas estão no nosso campo magnético e se espalham por aí e influenciam o mundo. Aí vocês imaginam bilhões de pessoas pensando negativamente. O que acontece? A isto os budistas chamam de skandha, ou vibrações, né? Como eu já falei. Os hindus lhe dão o nome de karma. O adepto produz essas formas conscientemente, ou seja, de modo voluntário, como eu falei. Ele produz pensamentos bons. E os outros homens as atiram fora, jogam fora, desperdiçam, né? Inconscientemente.
Para ser bem-sucedido e conservar seu poder, o adepto deve morar em solidão e mais ou menos dentro de sua própria alma. Olha só, os adeptos, eles têm uma sensibilidade maior que a gente, eles lidam com uma carga de energia muito alta, então eles não conseguem ficar muito eles não conseguem suportar essa corrente vibratória desse mundão que a gente tá, porque é pesado, né? Mas e além disso, então estão mais ou menos dentro de sua própria alma. E isso eu coloquei aqui em negrito, por quê? Porque isso a gente pode fazer, como eu falei, a prática de soltar a corda do violino, de estar com atenção sobre si. Então, se nós temos uma parte da nossa energia recolhida para nós mesmos, para a nossa sensação do nosso corpo, né, nós conseguimos, então, não imediatamente voltar, reagir ao mundo externo, né? A gente pode, então, apoiado nessa interiorização, ter esse tempo, né, essa pausa, então, para soltar e para escolher como nós vamos reagir. Então, essa prática de estar centrado na sua própria alma. E aqui criticando, então, nessa carta ele critica um pouco da ciência, né, por ser muito materialista. Ele diz assim: a ciência exata percebe ainda menos que, enquanto a formiga trabalhadora, a abelha ocupada e o pássaro que faz seu ninho acumulam cada um deles ao seu modo humilde tanta energia cósmica potencial quanto um Haydn, um Platão ou um lavrador que trabalha sua terra dos seus modos, né? Ou seja, são coisas produtivas, então eles acumulam energia. Por outro lado, o caçador que mata por prazer ou por lucro, o positivista que usa o seu intelecto para provar que mais vezes mais igual a menos, que está errado, estão desperdiçando e espalhando energia não menos do que um tigre que salta sobre sua presa. Ele não está criticando o tigre em si, não. Está dizendo que são como predadores, né? Que eles desperdiçam energia da natureza. Todos eles roubam a natureza em vez de enriquecê-la. E todos eles, na medida da sua inteligência, verificarão que terão de pagar por isso, né? Então, tudo isso, toda a nossa produção ou nossa não produção em vida, ela tem um preço, né? E isso aí a fatura vem pela lei do karma. Por hoje é só, agradeço a atenção. Até a próxima.